Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma conferida. Número 1. Dada a função quadrática, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenado x, y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y com caneta azul. Vamos começar pela tabela. Quando substituímos a letra x por menos 1 na lei de formação da função, o valor de y que a gente encontra é menos 12. Então a gente tem um ponto de coordenadas menos 1 e menos 12, que será marcado no plano cartesiano, e f de menos 1 é igual a menos 12. Substituindo o x por 0, nós encontramos y igual a menos 5. Então temos mais um ponto de coordenadas 0, menos 5, e f de 0 é igual a menos 5. Substituindo o x por 1, y é igual a 0, mais um ponto, esse tem coordenadas 1, 0, e f de 1 é igual a 0. Substituindo x por 2, encontramos y igual a 3, então temos mais um ponto, tem coordenadas 2, 3, por isso f de 2 é igual a 3. Substituindo x por 3, encontramos y igual a 4, então temos um ponto de coordenadas 3, 4, f de 3 é igual a 4. Substituindo x por 4, encontramos y igual a 3, temos então um ponto de coordenadas 4, 3 e f de 4 é igual a 3. Substituindo x por 5, encontramos y igual a 0. Então temos um ponto de coordenadas 5, 0, f de 5 é igual a 0. Substituindo x por 6, encontramos y igual a menos 5. O ponto que encontramos agora tem coordenadas 6, menos 5, f de 6 é igual a menos 5. E substituindo x por 7, encontramos y igual a menos 12. Então o ponto tem coordenadas 7, menos 12 e f de 7 é igual a menos 12. E você pode ver, está ali do lado os valores que a gente encontrou no passo anterior, e nós vamos aí marcando os pontos no plano cartesiano. E atentos, porque não podemos esquecer de algumas coisas. Zeros ou raízes da função devem ser marcados com cor vermelha aí no plano cartesiano. Veja só, os pontos de interseção do gráfico com o eixo x têm coordenadas 1, 0 e 5, 0. Então, vou marcar ali esses pontos em vermelhinho no plano cartesiano. Agora, a gente vai marcar o vértice da parábola e tem que ser com a caneta preta. Como nesse caso o coeficiente a é negativo, a parábola tem concavidade aberta para baixo, então o vértice é um ponto de máximo. E o maior valor para a função que a gente vê ali do lado é 4. Então, o vértice é o ponto de coordenadas 3 e 4. Veja só o pontinho preto, ele é o vértice da parábola. E a gente não pode esquecer de uma outra coisa, a gente tem que marcar em azul o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Como esse ponto está sobre o eixo y, ele tem coordenada x é igual a 0, portanto, o ponto de coordenadas 0, menos 5 é o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Acabei de marcar ele aí com um pontinho azul. Agora nós vamos lançar esses outros pontos no plano cartesiano. Eu estou lançando aí com a cor verde, esses pontos não são específicos. O próximo passo é fazer uma curva que passa por todos esses pontos. Essa curva é uma parábola, é o gráfico da função. E eu vou traçar também o eixo de simetria, essa linha aí tracejada em cinza, essa linha passa pelo vértice. Agora, observe o gráfico da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e responda às questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Olha, a é igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 5. Letra B. Como o valor de c é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0, menos 5, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6, menos 5, em relação ao eixo de simetria da parábola. Você vê que o ponto de coordenadas 0, menos 5 e o ponto de coordenadas
6 menos 5 estão aqui um de frente para o outro, não é isso? Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Nós vamos utilizar a fórmula b² menos 4ac. Substituindo os coeficientes a, b e c por números, nós encontramos 6² menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. 6² dá 36 e menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5 dá menos 20. 36 menos 20 dá 16. Letra D. Como delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Muito bem, são duas raízes e, como nós vimos, uma delas é igual a 1 e a outra é igual a 5. Letra E. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? As coordenadas são 1, 0 e 5, 0. São os pontinhos ali em vermelho. Letra F. Quais são as coordenadas x, y do vértice da parábola dessa função? É só a gente olhar as coordenadas do pontinho preto, o valor de x é 3 e o valor de y é 4. Letra G. Como a é menor que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo. A concavidade, como a gente pode ver, é voltada para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Como a concavidade é voltada para baixo, o vértice é um ponto de máximo. Número 2. Uma bola é lançada de um ponto O e em seguida toca o solo nos pontos A e B conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual a distância do ponto O ao ponto B em metros? Para a gente encontrar as raízes da função, nós vamos igualar a lei de formação da função a zero. Aí olha só, eu vou multiplicar tudo por 75 e aí a gente vai ter coeficientes inteiros. Quando eu multiplico tudo por 75, nós vamos ter ali menos 1 vezes 75 sobre 75, x² mais 2 vezes 75 sobre 5, x, e isso é igual a zero. Continuando, nós vamos ter menos 75 sobre 75, x² mais 150 sobre 5, x, é igual a zero. E aí olha só, menos 75 dividido por menos 75 dá menos 1, por isso fica menos x². E 150 dividido por 5 é igual a 30, por isso fica 30x. E aí a gente copia igual a zero. Nesse caso, em vez de usar a fórmula de Bhaskara, mas também pode usar, tá? Eu vou fatorar a expressão que está no primeiro membro da equação. Eu vou colocar o x em evidência. E aí nós vamos ter x vezes menos x mais 30 é igual a zero. Se a gente fizer a operação aí, multiplicar o x pelos termos que estão dentro dos parênteses, a gente volta na expressão que nós tínhamos anteriormente. Isso aí é uma técnica para conferir se a fatoração foi feita de forma correta. Mas muito bem, agora nós temos aí uma multiplicação de dois valores. Um valor é x, o outro valor é menos x mais 30, e o resultado dessa multiplicação é zero. Então, ou x é igual a zero, ou menos x mais 30 é igual a zero. E resolvendo essa equação, a gente encontra que x é igual a 30. Portanto, x é igual a zero ou x é igual a 30. Como a coordenada x do ponto A representa uma raiz de função e no eixo x o ponto A está antes do valor 35, dá para a gente concluir que a coordenada x do ponto A é 30, por isso que eu coloquei ali o 30 embaixo do A. Agora, em relação à segunda parábola, a menorzinha, como o vértice é um ponto de simetria, a gente pode dizer que a coordenada x do vértice está bem no meio das raízes. Então, essa coordenada é a média aritmética das duas raízes. E essas duas raízes são as coordenadas x dos pontos A e B. Pelo desenho, nós vemos que a coordenada x do vértice 2 é 35, e veja aí que eu substituí a coordenada x do ponto A por 30, que a gente encontrou resolvendo a equação. Vamos então resolver essa nova equação. Veja só, eu passei o 2 multiplicando para o primeiro membro, e aí nós vamos ter 35 vezes 2 é igual a 30 mais xb. E 35 vezes 2 é igual a 70. Aí eu passei o 30 para o primeiro membro, ele vai subtraindo, e 70 menos 30 é igual a 40.
Portanto, xb, ou seja, a coordenada x do ponto B, é igual a 40. Então, do ponto O até o ponto B, no eixo horizontal são 40 metros, essa é a distância entre esses dois pontos. Número 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os zeros ou raízes dessa função? É só a gente olhar para os valores de x onde o gráfico intercepta o eixo x. A primeira raiz, x', é 0 e a segunda raiz, x duas linhas, é igual a 6. Dá uma olhada aí os pontinhos em vermelho que eu acabei de marcar no gráfico. Letra B. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Como esses pontos estão sobre o eixo x, as coordenadas y são iguais a 0. Então, as coordenadas são 0, 0 e 6, 0. E aí você pode ver, eu acabei de colocar as coordenadas desses pontos lá no gráfico também. Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, que é o gráfico dessa função? Veja só, vamos marcar ali o vértice no gráfico. Esse ponto tem coordenadas 3 e 9. Letra D. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Esse ponto já está até marcado, é o ponto de coordenadas 0, 0, é a origem do plano cartesiano. Letra E. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, então o coeficiente A é maior ou menor do que 0? Acredito que não haja dúvidas, é menor do que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou máximo da função. Aí é um ponto de máximo por causa da concavidade da parábola. Letra F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Essa parte aí dá um trabalhinho, mas a gente vai resolver tudo direitinho. Para cada um dos pontos que estão marcados no gráfico, a gente vai ter uma equação. Vamos lá. A lei de formação da função é essa aí, a lei geral. f de x é igual a ax² mais bx mais c. A gente precisa encontrar os valores a, b e c. O primeiro ponto que a gente tem é a origem do plano cartesiano. Então, f de 0 é igual a 0. Veja aí que eu substituí a letra x por 0 e aí o valor da função tem que ser igual a 0 também. Resolvendo essa equação, a gente encontra c igual a 0. Já temos aí o primeiro coeficiente. Agora vamos usar o segundo ponto que está ali no eixo x. Ele tem coordenadas 6 e 0. Isso significa que f de 6 é igual a 0. Aí eu substituí a letra x por 6 na lei de formação. Substituí também o coeficiente c por 0. A gente acabou de encontrar esse valor. E aí nós temos essa equação. Desenvolvendo os cálculos, nós vamos encontrar 36a mais 6b igual a 0. Dividindo os dois membros da equação por 6, nós vamos encontrar 6a mais b é igual a 0. Isolando o b, a gente tem b igual a menos 6a. Essa aí é a equação que eu vou chamar de equação 1. Agora vamos usar as coordenadas do vértice. Essas coordenadas nos dizem que f de 3 é igual a 9, quando x vale 3, y vale 9. Aí eu substituí a letra x por 3 e o valor da função lá na lei de formação ficou igual a 9. Veja só, desenvolvendo os cálculos a gente encontra 9a mais 3b igual a 9. Dividindo os termos dos dois membros dessa equação por 3, nós encontramos 3a mais b igual a 3. Isolando b, a gente tem b igual a 3 menos 3a. Essa é a equação que eu vou chamar de equação 2. E aí nós vamos substituir a equação 1 na equação 2. Então, no lugar de b, na equação 2, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar menos 6a. Aí olha só, passei o menos 3a para o primeiro membro, ele vai somando. Menos 6a mais 3a é igual a menos 3a ali no primeiro membro. E dividindo os dois membros da equação por menos 3, encontramos a igual a menos 1. Maravilha, já temos mais um coeficiente. O coeficiente a é igual a menos 1. Falta a gente encontrar o coeficiente b. Então, eu vou substituir esse valor de a que a gente acabou de encontrar lá na equação 1. Veja só, no lugar do a, eu coloquei menos 1. E menos 6 vezes menos 1 dá 6, portanto, b é igual a 6. Maravilha, agora a gente já tem os valores de todos os coeficientes. Dá uma olhada aí. A é igual a menos 1,
B é igual a 6 e C é igual a 0. Letra G, qual é a lei de formação dessa função? Como nós vimos, a lei de formação geral é f de x igual a ax² mais bx mais c. E na letra F, nós encontramos menos 1 para A, 6 para B e 0 para C. Então, nesse caso, a lei de formação é f de x igual a menos x² mais 6x. Número 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola como a que está representada no gráfico ao lado. Responda às questões que seguem. Letra A. Qual foi a altura h em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Vamos olhar ali no eixo vertical. Viu só? A altura foi de 4 metros. Letra B. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Aí agora a gente tem que olhar para o eixo horizontal, o tempo correspondente à altura de 4 metros. E o tempo, como você pode ver, é de 2 segundos. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!